vida, para as empresas, né? Para a nossa vida, principalmente, né? Porque se você não planejar, você certamente vai ter muita dificuldade para alcançar os seus objetivos. Mas o objetivo é esse, a gente fazer uma roda de conversa para falar sobre planejamento. Eu já comecei a gravar, inclusive, por falar nisso, essa gravação ela vai ficar disponível para vocês dentro da disciplina e eu vou fazer da mesma forma que eu fiz da outra vez. Quando for disponibilizado, né, e será entre hoje e amanhã, possivelmente, se tudo der certo, tá? Eu enviarei um e-mail para vocês informando que já está disponível a gravação. Tá? Vocês vão ter acesso para sempre a essa gravação dentro da matéria. Até porque quando você termina a disciplina, você consegue ter acesso ao conteúdo dela ainda, mesmo que você tenha terminado, tenha sido aprovado, aprovada, você consegue ter acesso à disciplina que você já encerrou. Então, essa gravação vai ficar lá, tá? Eu vou, para começar, hoje é um bate-papo mesmo, tá? Mas eu separei aqui uma parte aqui do nosso livro didático. Vocês estão conseguindo visualizar? Sinaliza para mim, por favor. Está Sim, aparecendo? Sim? para mim tá. Ok. Sim. Beber um pouco de água para hidratar. Obrigado, gente. Show de bola. Eu separei aqui um trecho do nosso material, um livro didático, que fala sobre planejamento, tá? E eu vou começar fazendo uma leitura bem rapidinho, só para a gente começar esse nosso bate-papo, tá? No capítulo 5 do nosso livro didático, e lá no circuito final, né, no conteúdo da aula 5, você vai ver um pouco sobre esse assunto aqui, que são as funções administrativas, tá? As funções administrativas dentro da administração são essas aqui: controle, direção, organização e planejamento, né? Na verdade, a gente pode até começar pelo planejamento, porque o planejamento, ele de fato é o início, né? Você não consegue pensar em gestão sem antes você começar pelo próprio planejamento. É quando você começa a mentalizar, né? E, de preferência, mentalizando as ideias surgindo e colocando no papel. Seja para você abrir um negócio, seja para você exercer uma liderança, resolver um problema na sua empresa, resolver um problema pessoal, né? E é engraçado porque na vida pessoal a gente sempre está lidando com planejamento, né? A minha mãe, ela é uma senhora que vai fazer, no mês que vem, 70 anos, né? Uma jovem. E a minha mãe, em muitas situações eu ajudo ela, porque ela tem algumas dificuldades, né? Como muita gente da geração dela, ela é uma daquelas pessoas que tem dificuldade, por exemplo, em tecnologia, né? Lidar com tecnologia, lidar com o celular, receber, sacar o pagamento, né? Isso é muito comum, inclusive, em pessoas que são da geração dela. É uma característica muito comum, né? De repente, você conhece alguém nessa faixa etária que também compartilha da mesma dificuldade tecnológica. Mas não só isso, às vezes a minha mãe, ela precisa de ajuda para marcar exames, né? Bom, eu falo aqui do estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana, ela também mora na região metropolitana, ela até consegue se virar bem, mas às vezes ela manda uma mensagem para mim e fala: meu filho, eu estou precisando marcar um exame e aqui no SUS não faz, eu vou ter que ver uma clínica particular e eu não estou conseguindo. E aí, a primeira coisa que normalmente eu faço, que vem na minha cabeça, é o seguinte: bom, vou acessar a internet, vou acessar lá no Google
vou pesquisar nas cidades mais próximas da onde minha mãe mora, de preferência a começar pela cidade em que ela mora, porque quanto mais perto, melhor, né? E aí eu vou fazer isso. Eu começo a planejar, eu começo a idealizar exatamente essa busca que eu vou fazer. E eu já mentalizo a importância, né? Bom, de preferência na cidade, se não tiver a cidade mais próxima, porque eu estou preocupado com a logística dela, né? A minha mãe, ela se vira super bem sozinha, mas é uma senhora de 70 anos, né? De repente, é um dia que ela não vai querer ir de Uber, mas ela vai de ônibus. Acontece. E aí não pode ser longe. E se for longe, eu tenho que fazer um planejamento logístico para ela, né? De dela sair da casa dela e ir até a clínica para fazer o exame. Se vai ser eu que vou levar, um parente, um amigo, não importa. Eu tenho que desenhar isso, porque ela tem dificuldade de fazer esse planejamento. Então, você percebe que eu estou compartilhando uma questão pessoal, mas, de repente, se você refletir um pouquinho, você vai lembrar que tem muitas coisas na sua vida, e é claro que esse aqui é só um detalhe, eu poderia listar uma série de outras coisas, né? Mas se você pensar um pouquinho, de repente você vai perceber que na sua vida mesmo, você se depara com muitas situações em que você tem que planejar. Porque se você não planejar, a chance daquilo dar certo é reduzida. E a gente está trabalhando, a gente trabalha para fazer com que dê certo, né? E o planejamento, como vocês podem observar, ele que faz parte aqui das funções, né, administrativas, ele é um elemento muito importante. Por que ele é importante? Porque começa por ele. Na verdade, ele surge antes da ação. Qualquer ação que você vai ter, seja na empresa, na sua vida pessoal, se você colocar o planejamento, esse planejamento ele vem antes da ação. E você vai desenhar o caminho que você vai seguir para você alcançar aquele objetivo. Isso é planejar. É você traçar esse caminho, né? E ao traçar, se você tiver tempo para planejar, você vai traçando e vai analisando também os riscos, né? De repente, ao desenhar um planejamento para a tua empresa ou para alguma coisa da tua vida, você vai perceber no meio do planejamento, isso pode acontecer, que alguma coisa ali você vai ter que reajustar, porque você já está percebendo dentro do próprio planejamento que não vai dar certo. Isso é uma característica do planejamento. Ele permite com que, antes da ação ser tomada, você avalie melhor o cenário. E isso é muito importante, né? Agora, o planejamento ele é um dos itens, organização, direção e controle são outros. Vou pedir para que depois você leia essa parte, caso você ainda não tenha lido, porque hoje a gente vai focar no planejamento, que é o nosso objetivo, tá? O que diz aqui o texto da nossa apostila, né? Do nosso livro didático, na página 67, tá? O que é planejar? O administrador gestor toma decisões estratégicas e planeja o futuro da empresa. Dessa forma, a configuração de um setor ou da organização como um todo tende a se renovar de forma contínua. O planejamento é a primeira das funções administrativas e, na visão de Sobral e Pesce, que são autores, né, da área, é constituído basicamente por 3 atividades. Então, vamos lá. Primeira, definição dos objetivos a serem alcançados pela unidade ou empresa. É exatamente isso que a gente começou a falar. Primeiro, eu vou definir quais são os objetivos. Qual é o objetivo da empresa? Qual é o objetivo do setor? Qual é o objetivo
da minha vida naquele momento. Aquele momento, o meu momento de vida. O que eu quero? Eu quero mudar de profissão. Ok. Eu quero mudar de área de atuação. Ok. Eu quero comprar um carro. Eu quero comprar uma casa. Sem problemas. Esse é o objetivo? Você está definindo qual é o objetivo que você quer. Esse é o primeiro elemento, tá? Dessas 3 atividades, é a primeira que envolve o planejamento. A segunda, estabelecimento de estratégias e ações que permitam atingi-los. Bom, se eu estou definindo que eu quero comprar um novo carro, eu quero comprar uma casa, eu quero mudar de profissão, esse é o objetivo que eu defini. Agora, eu vou montar as estratégias para que eu possa alcançar esses objetivos. Aí você vai começar a desenhar. Terceiro, você vai elaborar planos que promovam a integração e a coordenação das atividades da empresa. No caso, isso aqui está muito voltado para a empresa mesmo, tá? E a elaboração dos planos que promovam a integração e a coordenação das atividades. Isso também é muito importante, porque todo planejamento ele vai ter que interagir com as atividades da empresa. O seu planejamento pessoal, por exemplo, ele também vai ter que interagir com a sua atividade. Por exemplo, se você quer comprar um carro ou trocar de carro, você já sabe qual é o carro. Se você já sabe qual é o carro, você já sabe qual é o valor. Aí você monta um planejamento. Pô, vou fazer um plantão, vou fazer um... Aqui no Rio a gente chama de bico. É quando você faz um trabalho extra, por exemplo, né? Além do meu trabalho, eu vou fazer um trabalho extra, digamos assim, para poder aumentar a minha receita. E aí, eu penso assim, bom, para eu comprar esse carro aqui, se eu trabalhar um ano no meu trabalho normal e fazendo um trabalho extra, é possível que eu consiga juntar o dinheiro necessário para comprar o carro. Só que esse planejamento ele tem que estar, de fato, em sintonia com a minha vida, com a minha rotina. Primeiro que o meu trabalho principal ele tem que me permitir, em questão de tempo, fazer o trabalho extra para que eu possa ganhar ali também. Eu não posso ter atraso de pagamento, porque se isso acontecer, pode atrapalhar o meu planejamento, percebe? Então, essa interação também está muito ligada à sua vida. Mas esse é o planejamento. O planejamento é isso. É você estabelecer o objetivo, criar estratégias para poder alcançá-lo. Eu gosto muito de usar a expressão você trilhar um caminho, né? Que você vai seguir para que você possa alcançar esses objetivos, tá? Por que planejar? Aqui na página 68 diz o seguinte, olha, os estudos iniciais sobre a administração datam do início do século XX. E naquela oportunidade, as empresas atuavam em ambiente de estabilidade. Assim sendo, a necessidade de planejar não era tão importante e necessária. Ou seja, na época, anos e anos atrás, não se tinha planejamento. Na verdade, até acontecia, mas não era algo que era uma atividade, uma questão importante, né, necessária. Segundo Sobral e Peirce, esse contexto foi sofrendo mudanças com os diversos movimentos mundiais. E o mundo contemporâneo tornou-se extremamente dinâmico e competitivo. Para atender a essas demandas, as empresas passaram a dar mais importância ao planejamento para enfrentar as mudanças contínuas e velozes que ocorrem na economia, na política, na cultura e na tecnologia. Tá? Então, assim, com a mudança, o que o texto está dizendo aqui para a gente?
com a mudança, né, no mundo, na sociedade, no mundo inteiro, tá? A competitividade aumentou. E para atender essas mudanças, essas demandas novas que surgiram, as empresas passaram a ter que dar maior importância ao planejamento, porque começaram a perceber o quanto que ele, de fato, é importante. O quanto que ele, de fato, pode contribuir para o sucesso da empresa. Tá? Então, hoje, a gente pode afirmar que toda empresa, né, bem estruturada, bem gerida, ela vai estabelecer o planejamento como ponto de partida para o alcance dos seus objetivos. Todas as empresas têm objetivos, né? E tratando-se de empresa privada, cujo objetivo principal é o lucro, né? Mas também tem outros objetivos. De repente, a empresa quer se colocar como as 3 melhores do segmento, né? Quer ser agora uma empresa reconhecida com uma pegada mais ambiental. São objetivos, né? Além do objetivo principal, que eu repito, é o lucro, quando se trata de empresas privadas. Mas, ok, se esse é meu novo objetivo, se tornar a top 3, top 5 do segmento no Brasil, ok, esse é o objetivo. Qual o caminho? Qual a estratégia que eu vou montar? Isso é muito importante. Isso me faz lembrar, deixa eu fechar aqui a tela para aparecer melhor aqui para vocês. Isso me faz lembrar um momento da minha vida em que o planejamento fez toda a diferença. Houve um momento da minha vida que eu fui empreendedor, né? Eu tive uma pequena empresa com 2 sócios. Era uma empresa de comunicação e design, né? A gente fazia trabalhos de propaganda para outras empresas, divulgação dos negócios dessas outras empresas. Foi um período curto que eu trabalhei como empreendedor, mas foi uma experiência muito boa. E um belo dia, eu estava procurando, né, algumas empresas, né, fazendo contato para apresentar, né, o nosso trabalho e, de repente, fazer uma parceria, fazer um trabalho, né, conseguir clientes. Nossos clientes, basicamente, eram clientes de empresas, né? E aqui no Rio de Janeiro, na época, eu fiz um contato com um curso de inglês. Eu tinha um conhecido que trabalhava lá. E essa história já tem aí uns 10 anos, né, mais ou menos. E aí eu falei para ele, poxa, eu estou trabalhando numa empresa assim, 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 eu queria saber se a gente consegue ajudar vocês fazendo algum trabalho e tal, né? Ele falou, olha, tem uma pessoa agora que trabalha aqui que cuida dessa parte do marketing. Eu vou passar o seu contato, eu vou passar o contato dela para você, e aí você liga para ela, Tarcísio. Eu falei, tudo bem. Só que quando ele falou que a pessoa trabalhava no marketing, eu já fiquei descrente, né? Eu falei, poxa vida, se já tem uma pessoa lá, mas vamos tentar. Eu liguei, me apresentei, né? Aí, nesse caso, você tem que ser objetivo, porque você está falando ao telefone, tem que ser muito educado, né? Padrão, né? E aí eu falei assim, durante 2, 3 minutos no máximo, qual era o objetivo da ligação, do contato, né? Gostaria de saber se existia alguma coisa que a gente poderia talvez ajudá-los. De repente, a gente pudesse marcar uma reunião para que a gente pudesse apresentar o nosso portfólio de serviços. E aí, surpreendentemente, a pessoa ao telefone era uma menina, era a responsável pelo marketing era uma mulher, muito gentil, muito educada, sabe? Muito atenciosa. É muito a característica feminina mesmo, né? Isso é muito bom. E aí ela falou assim, poxa, gente, acho que vocês podem nos ajudar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar com a... Vou marcar primeiro aqui para vocês virem aqui para conversar comigo. Falei, tudo bem, marcamos, fomos, conhecemos ela pessoalmente, apresentamos os nossos trabalhos, ela conheceu, né?
Aí ela falou assim, olha, eu acho que vocês vão poder, de fato, nos ajudar. A gente está com uma unidade nova e a gente precisa de parceria para divulgar essa unidade. Faz o seguinte, monta uma apresentação, né, do trabalho de vocês e o que vocês podem propor, né, para conquistar, enfim, para fazer uma campanha de divulgação, né, dessa nova unidade do nosso curso e prepara uma apresentação para a gente apresentar para os sócios do curso. Né? São 5 professores que são donos aqui desse curso. Falei, caramba, tá bom. E assim, levou uma semana entre uma reunião e outra, né? E aí a gente preparou uma apresentação muito bacana, né? Muito bacana. E fizemos todo o planejamento, né? da apresentação, ajustamos, refizemos alguns pontos, porque planejar isso, tá, pessoal? Quando você vai criando as estratégias, é natural que você observe que, pô, isso aqui não está legal. Vou precisar mexer nisso aqui para que eu possa, enfim, melhorar isso aqui, porque realmente não está legal. Você percebe isso. Às vezes não, às vezes você você cria uma estratégia perfeita, de primeira. Mas, na maioria das vezes, não. Você vai ajustar, você vai reajustar, isso é normal. Até ela ficar pronta. E foi assim que aconteceu conosco. Mas, depois de planejar bem aquela apresentação, de montar uma bonita apresentação, dividir a fala, quem ia falar, o quê, né? A preocupação com o tempo também de fala, porque essas apresentações não podem não podem levar muito tempo, né? Tem que ser algo assim objetivo, claro, ao mesmo tempo tem que ser bem explicado, né? E deu tudo certo, deu tudo certo. E aí, quando nós saímos de lá, eles confirmaram que ia fechar com a gente. E aí eu falei assim para os meus amigos, né? Eu falei, olha, eu acho que o segredo aqui da nossa conquista foi o planejamento. Porque nós discutimos muitos pontos, né? E isso trouxe uma maturidade para que essa apresentação ficasse tão boa quanto ela ficou. Então, acho que o mérito principal está no planejamento. Se não tivéssemos aquelas discussões, né, dos pontos, que duraram alguns dias, eu acho que a gente não alcançaria essa qualidade. E aí eles concordaram comigo, falaram, não, realmente você está certo. Então, assim, o planejamento, nessa minha experiência pessoal, profissional, ele foi um elemento fundamental. E, normalmente, ele é fundamental. Dificilmente ele é um elemento que não vai fazer tanta diferença assim. Normalmente ele faz, porque é ele que nos permite reduzir o risco de não dar certo, né? Teve alguém que um dia desse eu estava assistindo um podcast sobre negócios e alguém falou, não lembro quem foi que falou, mas alguém falou uma frase que eu achei bem interessante. Falou assim, olha, os administradores, os gestores atuais são gestores de risco, porque a todo momento está lidando com risco de alguma coisa não dar certo, o próprio negócio da empresa não dá certo, então você está trabalhando para reduzir risco. Eu falei, cara, faz muito sentido isso. Porque realmente, até na nossa vida pessoal, às vezes você está objetivando alguma coisa que vai ser interessante para você, você precisa traçar o caminho daquilo ali, você precisa seguir aquele caminho que você traçou e, de repente, ao você seguir aquele caminho, você vai perceber que você vai ter que ajustar o planejamento no momento que o seu carro está andando, né? E aí você tem que fazer isso, e você vai, faz, para que não dê errado. Ao contrário, para que dê certo. Essa é a ideia, né? Você está gerenciando o risco, né? Essa é a grande questão, tá?
Então, o planejamento, ele é o primeiro elemento das funções administrativas. E, muito provavelmente, é o mais importante, porque é onde começa, né? Agora, só para fechar aqui a nossa reflexão, aqui no nosso livro didático, eu já vou abrir aqui para a gente poder, para vocês poderem também falar, compartilhar, de repente, alguma experiência. Olha que interessante aqui na página 70, tá? Você vê aqui na página 70 do livro didático os níveis organizacionais da empresa, tá? De cima para baixo, você tem o estratégico, o tático, no meio, e na base da pirâmide, o operacional. Olha, observa que o planejamento, ele permeia esses níveis. Ele existe, ele funciona, ele está presente em todos esses níveis, em todos eles. Ele é importante, ele existe, ele funciona e ele é necessário no nível operacional, a base. Se não tiver planejamento, como que a base operacional vai trabalhar? Ele é necessário no nível tático ou intermediário, que é a mesma coisa, é onde basicamente você tem ali gerentes atuando, né? Como que um gerente, um gestor, um líder não vai liderar sem planejar? Não é possível. E no nível estratégico é no topo, né? Onde os diretores, presidentes das empresas. Você imagina um diretor de uma grande empresa, presidente, um CEO, fazer a sua gestão sem nenhum planejamento? Não tem como você imaginar uma situação. Então, perceba bem que o planejamento ele faz parte dos 3 níveis organizacional da empresa. Ele é, na verdade, necessário para os 3 níveis. Ou seja, todos os colaboradores da empresa, em todos os níveis organizacionais, trabalham com planejamento, tem que trabalhar com planejamento, tem que ser envolvidos com planejamento. Porque, se não for assim, a empresa vai caminhar sem eficiência. E, naturalmente, isso vai atrapalhar para que ela alcance a eficácia. Lembrando que a diferença de eficiência e eficácia, na verdade, o significado é muito simples. Eficiência é quando você faz da melhor maneira possível com o menor tempo possível. Basicamente é isso. Eficiência é você fazer da melhor maneira possível com o menor tempo possível. É quando você começa a trabalhar no setor e você fica perdido, porque tudo é novidade. No seu primeiro mês, você vai levar o tempo ali para aprender. Alguém vai te ensinar. E você vai, de repente, levar algum material para casa, para estudar. Mas quando você chegar no segundo mês, você já vai estar melhor. No terceiro mês, você vai estar melhor. Porque aquela rotina daquele processo, ele já faz parte da sua vida, já está entrando aqui, ó, seu sangue. Você já faz, você já memorizou até as etapas de algumas coisas. A sua eficiência ela está melhorando. Porque, na medida em que o tempo vai passando na sua nova empresa, você vai fazendo aquela rotina de forma melhor e até mesmo com o menor tempo. Significa dizer que quando você alcança isso, você está sendo mais eficiente. Professor, e a eficácia? Onde fica aí nessa história?
Oi, Michael. Michael Jones. E na questão do custo também, né? Já vai dar para trabalhar melhor também, né? Com a questão de custo, né? Fala de novo, que o som está um pouco baixo. Na questão também do custo da empresa também, né? Trabalhar o custo. Isso, também já vai trabalhar melhor. Ser eficiente na questão financeira. A empresa economizar, por exemplo, também. Até porque a eficiência, ela abrange tudo na nossa vida. Todas as áreas da organização. A gente pode falar aqui de futebol e analisar um time que está sendo eficiente e o outro não. Por que não? Por exemplo, hoje, para quem gosta de futebol, o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro. Eu não sou botafoguense, não, sou flamenguista. Mas eu bato palmas. Por quê? Porque o Botafogo ele já conseguiu derrotar o meu Flamengo, ele derrotou recentemente o Palmeiras e derrotou também, nesse campeonato, o Atlético Mineiro. São os 3 favoritos. E é o líder do campeonato. Aí você para ver o Botafogo jogar, ele é eficiente naquilo que ele propõe, que o técnico propõe. Não é um elenco altamente competitivo, mas ele montou uma estrutura de jogo que agora está funcionando muito bem. Está sendo eficiente. A eficiência você vai enxergá-la em tudo na nossa vida, em todos os setores da empresa. É você fazer da melhor maneira possível, com o menor tempo possível. É simples assim. Quando você consegue melhorar um processo da sua empresa, ou você e a equipe, vocês estão sendo eficientes. Quando não há essa melhora, mas ainda é possível melhorar, no entanto, não está ocorrendo essa melhora, a equipe não está sendo eficiente, ela está sendo ineficiente. Agora, professor, eu entendi. E a eficácia? A eficácia é quando você alcança os objetivos. É quando a empresa alcança os objetivos e você faz parte daquilo ali. É isso. Qual é o grande objetivo de um time de futebol? Ganhar o jogo. Quando se ganha o jogo, foi eficaz. Qual é o grande objetivo do seu setor? O meu setor ele trabalha organizando essas planilhas financeiras, né? Toda semana nós temos que entregar um relatório. Se o seu setor, toda semana, consegue entregar o relatório que está sendo exigido, está sendo eficaz. E a melhor forma de você ser eficaz, alcançar essa eficácia, ou pelo menos aumentar a chance de você ser eficaz, a melhor forma é você primeiro ser eficiente. Normalmente, quando se é eficiente, alcança-se a eficácia. Não é uma regra, mas normalmente isso acontece, ou pelo menos aumenta muito a chance de você conseguir ser eficaz. Ou seja, alcançar os objetivos. Faz sentido para você? Eu acho que faz, né? É você fazer da melhor maneira possível, trabalhar da melhor maneira possível. Isso, por si só, já contribui para aumentar as chances daqueles objetivos serem alcançados. Pode acontecer de não ser. De repente, acontece alguma eventualidade, né?
Não é. Enfim, mas, no geral, aumenta-se a chance. E por que falar disso é importante? Porque quando você planeja, seja algo na sua vida, seja relacionado à empresa que você trabalha, ao empreendedorismo que você está se envolvendo, você contribui para a eficiência. Todo planejamento e bom planejamento, ele vai contribuir, sim, para a eficiência. Por quê? Porque quando você for executar, você já tem tudo planejado, é só executar. Você já queimou sua cabeça para entender qual é a melhor maneira de fazer aquilo. Agora é só fazer. É só fazer. Imagina uma pessoa que trabalha como mecânico. E aí, esse mecânico, ele, em determinado momento, sexta-feira, último dia de expediente, ele trabalha de segunda a sexta. Já está quase acabando o expediente, aí ele senta assim, olha para a oficina dele e fala assim, caramba, a minha oficina está uma bagunça. Eu acho que é isso que está me atrapalhando. Eu estou tendo dificuldade para achar as ferramentas. Eu vou fazer o seguinte, segunda-feira que vem, eu vou chegar 2 horas mais cedo nessa oficina, eu vou fazer uma arrumação geral. Vou começar a arrumar por ali, depois eu venho para cá, depois eu venho para cá. Já percebi que eu não tenho material de limpeza, já vou sair daqui, vou comprar. Ele já está planejando. Ele já está planejando o que ele vai fazer, ele já percebeu, ele já identificou o que ele precisa comprar, ele já está traçando o caminho. Tá certo, vou arrumar tudo. Aí ele já sai dali, vai no mercado, compra uns produtinhos de limpeza, porque ele também vai aproveitar e vai dar uma lavada, né? Aí compra lá tudo direitinho. Na segunda-feira ele chega 2 horas mais cedo, começa a arrumar do jeito que ele planejou. Termina, tá tudo certinho. Planejou e executou. Sabe o que vai acontecer? O primeiro cliente que ele atender na segunda-feira, provavelmente ele vai ser eficiente. Porque antes ele não encontrava as ferramentas. Agora está tudo no seu lugar. O cliente chegou, ele já sabe, identificou o problema do carro, ele já dá a solução, já começa a trabalhar. Quando ele começa a trabalhar para resolver o problema do carro, ele já vai nos lugares certos dentro da oficina para pegar lá as ferramentas, porque já está tudo organizado. Mas essa organização aconteceu por quê? Porque na sexta-feira passada, ele sentou, percebeu que ele tinha que organizar aquilo, fez um planejamento de organização, identificou que ele não tinha material de limpeza para dar uma lavada na oficina, saiu de lá, foi no mercado, comprou o material de limpeza. Percebe? Ele fez tudo conforme planejado. Então, o planejamento ele pode afetar positivamente o teu rendimento na empresa. O teu rendimento na tua vida, a tua produtividade. Quando eu falo rendimento, é uma expressão que está ligada à produtividade. A tua produtividade. Um ambiente organizado, e que quando você organiza ele, você planeja, por exemplo, isso vai te ajudar. Quando você planeja as ações, quando você vai executar, você já tem tudo traçado, você já sabe o que fazer. Você otimiza tempo, você normalmente é mais certeiro nos acertos, você reduz muitos erros. Planejamento é tudo de bom e contribui demais para a eficiência. É isso. Eu quero ouvir agora vocês.
Quero saber se tem alguém que gostaria de compartilhar alguma experiência. Senão só eu vou falar e aqui é uma roda de conversa. A conversa não pode ser um monólogo, tem que ser um diálogo. Alguém gostaria de comentar, fazer algum comentário? Edivaldo, o seu microfone está fechado. Verifica aí, por favor. Eu tenho fone. Ele está atrapalhando, perdão. Agora está funcionando. Muito bem. Bom, meu nome é Edivaldo, eu tenho 54 anos, eu tomo conta de uma equipe de vendas de 29 vendedores internos, né? Então, o planejamento faz parte do meu dia a dia, né? Então, não tem como a minha equipe chegar em objetivos sem ter planejamento, né? O planejamento, ele se inicia desde o primeiro dia do mês, e aqui nós estamos nessa semana finalizando, né, o mês. É claro que está em constante movimento, você tem que estar de olho nesses 29 vendedores, né? Então, você traçou objetivos para eles e você tem que correr atrás e ver se está dentro daquilo, né? Então, não é só planejar, você tem que cuidar também, né? Porque senão acaba escapulindo um pouco. Mas, Exato. com certeza, na maioria das vezes, quando você planeja bem, a sua equipe vai junto contigo e, na maioria das vezes, você é eficiente. É isso aí. E essa questão do cuidado que você mencionou é muito interessante, porque é isso. A posição de liderança, que é a posição que você exerce hoje, ela tem muito disso, né? De você cuidar da equipe. Sim. E o cuidar da equipe vai permitir com que vai contribuir para que a equipe abrace a ideia, abrace o objetivo, né? E isso é um detalhe muito importante. E eu tenho certeza que, ao executar isso, você já pensou, você já planejou em fazer até a forma de lidar com cada um, né? Tudo Sim. isso é muito importante numa liderança, né? Então, é bem interessante. Eu brinco um pouco que a gente que é gestor, que você está engajado nisso aí, a gente ia ter que ser um pouco até psicólogo, porque você tem 28 pessoas totalmente pensando, totalmente diferente. Nenhuma você pode chegar de um jeito, de outra você não pode chegar de forma alguma, entendeu? Uma você pode falar de futebol, outra você não pode falar, a outra você não pode falar de religião. Então, assim, você está num ambiente que você tem que ser laico de todas as formas, né? Verdade, é verdade. É verdade. É isso mesmo, Ivaldo. Muito bom. Obrigado aí por compartilhar, mas é exatamente isso. Muito bom. É isso. A gente que Perfeito. agradece. Obrigado, Edivaldo. Ótimo, ótima partilha. Ótima partilha. Mais alguém gostaria de compartilhar algo, fazer algum comentário sobre o planejamento? Algo que você tenha vivenciado, que você vivenciou? Eu acho interessante que esse é um assunto que eu gosto muito de falar com os meus alunos, porque ele é um assunto universal, né? Então, assim, ele abrange qualquer área, qualquer função. Jéssica levantou a mão. Pode falar, querida. Oi, professor, tudo bem, né? Boa noite. Boa noite. Gostaria de compartilhar com o pessoal. Eu trabalho no monitoramento da rádio aqui em Minas Gerais, né? Pela empresa ArcelorMittal. Aqui, então, a gente faz, né, executa atividades dentro da área das áreas, que é a zona de alto salvamento. E lá, a gente tem que fazer um planejamento por questão de risco, né? Por ter menos tempo para fazer a atividade. Então, a gente tem 1 minuto e 52 segundos para evacuar a área em caso de rompimento da barragem. Então, se a gente não tem um planejamento de como vai construir lá, né, a contenção, barramento, né, de contenção jusante, então, assim, que chama ECJ lá nosso, fica impossível, né, de trabalhar. Então, a gente tem que
sempre planejar, desde a primeira hora que a gente chega até o fim da atividade do dia. E por aí vai, né? A gente tem aí as demandas para entregar, tem que cumprir cronograma. E se não tiver esse planejamento aí, nada flui, né? Existem áreas, né, como a que você trabalha, Jéssica, que realmente tem que ter todo um planejamento na rotina, né? A própria rotina dos colaboradores, você tem muito essa questão do planejamento envolvida, até por uma questão de segurança, né? Então, isso é muito importante, muito importante. Obrigado pela partilha, viu? Obrigado. Ótimo ouvir vocês. Pessoal, nós já estamos chegando aqui ao fim, né, desse nosso encontro. Eu gosto muito desses encontros e normalmente eu faço assim, sem se alongar, né, até para não ficar muito cansativo, até porque pelo horário que a gente faz, eu sei que a grande maioria está chegando do trabalho, né, mas a ideia é trazer aqui uma reflexão sobre a importância de alguns temas, né? E esse tema de planejamento foi escolhido porque é aquilo que eu estava falando antes. Ele abrange toda a organização. Não existe nenhum setor da organização que ele é menos utilizado. Não, ele é necessário de igual modo para todos os níveis, né? Ele é muito importante. E não só na rotina corporativa, de empresas, mas na nossa vida também, né? A nossa vida pessoal. Para que a gente possa alcançar objetivos, a gente precisa fazer um planejamento, de preferência um bom planejamento, para que você consiga executar aquilo e aumentar as chances de você alcançar aquele objetivo, né? Então, isso é muito importante. Eu queria falar duas coisas com vocês, tá? Antes de encerrar. Primeiro, dizer que o nosso fórum temático está encerrando hoje, às 23 horas e 55 minutos ele encerra. Caso tenha algum aluno aqui que ainda não tenha participado, por favor, encerrando aqui, acesse lá o portal, participe, para que você possa ter chance de ganhar uma pontuação até 10 pontos, né? Ele encerrando, a partir de amanhã não tem mais como fazer. Além disso, comentar também que a nossa atividade extra, ela está disponível, né? Você vai clicar lá em material complementar, aí você vai encontrar lá uma pastinha, logo abaixo um arquivo em Word com a atividade extra. Na verdade, dentro desse arquivo em Word, você já encontra as orientações para você acessar, porque você vai acessar pelo Forms, né? Você vai copiar e colar o link que está lá, ou você vai projetar lá a câmera do seu celular para abrir no seu celular via QR Code, né? São 10 questões de múltipla escolha no Forms, e aí você tem a chance de ganhar até 30 pontos extras. Olha só que maravilha. E o prazo está acabando, encerra depois de amanhã, dia 29, né? Hoje é terça, quinta-feira. Eu vou até amanhã disparar um e-mail para a turma para lembrar, mas estou aproveitando aqui esse espaço para poder lembrá-los. Então, quem ainda não fez atividade extra, vai lá, faça, porque essa pontuação normalmente ajuda, tá? Jéssica, você levantou a mão agora, você quer tirar alguma dúvida? Não, eu só quero dizer que a questão aí do exercício, né, atividade extra, foi muito bom, eu já fiz, já realizei lá, e já até alcancei aí os 30 pontos, ajuda demais a gente. Obrigada. Imagina, que isso. É até bom você ter comentado, que eu lembrei aqui de uma outra coisa. Vocês conseguem já visualizar a nota, tá? Só que essa nota, ela vai ser lançada no portal em breve. Vocês já sabem a nota que quando você faz atividade extra, você já sabe a nota. Só que essa nota ainda não foi computada. Ela será computada em breve por mim, tá? E vai ser exatamente a nota que você alcançou. O próprio Forms informa. Só que ainda não foi computada na plataforma, mas será. Então, quando você fizer a atividade extra, não se preocupe.
Sua nota vai ser computada em breve. Tá certo? E a segunda coisa que eu queria falar com vocês é, antes de encerrarmos, primeiro aqui já agradecer, eu vou parar a gravação, até para o vídeo não ficar longo, né? E agradecer